Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia a todos. Mais um Coffee Time. Fazia tempo que eu não fazia esse Coffee Time. E vamos falar sobre a MP 1303 que foi publicada ontem. Eu não cheguei a falar ontem sobre isso porque eu estava em live, como quem não assistiu, eu estava em live com o Fábio, gestor do ALZR. Então acabou que eu deixei passar isso e queria dar uma lida na MP. Primeiro, feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Aproveitando meu café com a xícara da minha filha, do Stitch. Feliz Dia dos Namorados para todos. E que presente do Dia dos Namorados, hein? Então, pessoal, vou dar a minha contribuição aí sobre a MP, passar alguns pontos para vocês, porque teve um erro na minha visão, um erro de interpretação da CNN ontem, que eles publicaram que os fundos imobiliários e os fiagros não seriam tributados, e sim os rendimentos serão tributados. Acho que teve uma tributação que levou eu já vou mostrar a reportagem. Mas vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a MP, que foi publicada ontem, MP 1303. E essa MP, pessoal, o que que ela começa aqui, que acho que é um dos pontos mais importantes, que é o artigo 1, que dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país e da outras providências. Ou seja, é uma MP que transforma, que muda toda a tributação de praticamente tudo, praticamente todos os investimentos. E é por isso que eu acho, e aí eu já dou uma pincelada do que eu vou falar no final, na minha visão, não deve passar. Ou vai ter muita mudança ainda, vai ter muita mudança. Bom, primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante aqui, que é o artigo 5. Os rendimentos de aplicações financeiras no país ficam sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda pessoa física a alíquota de 17,5%. Isso a gente já vem discutindo, as pessoas aí, vocês, tenho certeza que vocês acompanham muitos outros influenciadores aí, falando sobre a questão da mudança que, pessoal, como é que é hoje? É a tributação pela tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro na renda fixa aplicado, você tem uma redução da alíquota que começa de 22,5 e passa a 15, ou seja, de 22,5 até 180 dias e acima de 2 anos, 15%. E qual que é o efeito negativo disso, pessoal? Você acaba desincentivando ou tirando o incentivo das pessoas deixarem o dinheiro por mais tempo. Porque até então, com a regra de 15%, incentivava que pessoas deixassem o dinheiro mais para frente. Então, vai haver uma. Possivelmente, isso é difícil de a gente prever, mas provavelmente vai ter uma redução em tempo de investimento. As pessoas vão tirar antes, porque hoje não vai ter mais benefício você deixar por mais tempo. Só que aqui é um ponto importante, pessoal. A gente está falando, não é somente da renda fixa, a gente está falando de tudo. Todas as aplicações financeiras terão a alíquota de 17,5% e algumas variações que a gente vai ver daqui a pouco. Então não é somente a tabela regressiva, como eu vi algumas pessoas falando aí, é para tudo. Bom, então esse aqui acho que é o primeiro ponto, acaba com a tabela regressiva da renda fixa e agora é tudo 17,5%. Então, se você deixar por um mês ou deixar por 10 anos, você vai pagar 17,5% sobre o rendimento. O artigo 4 aqui, ó, olha só, pessoal. O imposto de renda sobre juros e demais rendimentos periódicos da parcela de rendimento produzido entre a data de aquisição ou data de pagamento periódico, a data de percepção. Então, ou seja, isso aqui não muda a questão do que vai ser tributado em relação à data. Porque até então, pessoal, como que funcionava? Se você faz uma aplicação hoje e uma aplicação daqui a 6 meses, e aí depois você vai querer retirar esse valor, a tributação era, como tinha a tabela regressiva, primeiro tirava do primeiro investimento, do investimento mais longo, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, em termos de quem entende do fofo, né? Fofo não, é do fofo, é first in, first out, não, é FIFO, first in, first out, que é regra de almoxarife, né, é, armazenamento. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou seja, a tributação é cobrada primeiro sobre os primeiros investimentos para depois para os posteriores. Como a alíquota vai ser a mesma, não vai ter mais isso, porque não vai mais fazer diferença os valores de imposto. Bom, continuando aqui. Aqui, pessoal. Artigo 12. Os ganhos líquidos auferidos em negociações e aplicações financeiras nos mercados de bolsa e balcão organizados serão sujeitos à incidência nos termos de disposto nesse capítulo. Aqui a gente está falando sobre o ganho de capital na venda de ativos, seja de ação, seja de fundo imobiliário. Olha só.
vai ser permitida a dedução, como é hoje, né? Você tem custos de corretagem, isso vai ser permitida a dedução. Mas olha só, no caso de pessoas físicas residentes no país, pessoas jurídicas, optantes pelo Simples Nacional, os ganhos líquidos serão retidos 17,5%. Na verdade, serão retidos não, né? Tem a incidência de 17,5%. O que significa isso, pessoal? Hoje, para você vender ação acima de 20 mil reais, você paga 15% de imposto. Se você faz day trade, você paga 20% sobre o lucro. Se você vende fundo imobiliário, você paga 20% sobre o lucro. Agora não tem mais nada dessas diferenças. É alíquota única, 17,5%. Vendeu ação, paga imposto de 17,5% sobre o lucro. Vendeu fundo imobiliário, paga 17,5% sobre o lucro, não é mais 20%. Com exceção de ação, como a gente sabe hoje, pessoal, tem isenção para venda até 20 mil reais no mês. O que foi a mudança que a MP está trazendo? A apuração não vai ser mais mensal, e sim trimestral. Ou seja, você vai ter um período de 3 meses para negociar as ações, e se você negociar no período de 3 meses acima de 60 mil reais, aí você vai ser tributado no lucro em 17,5%. Isso ajuda um pouco, porque, por exemplo, se você vendeu no mês 25 mil reais e não vender mais nos outros 2 meses, você não vai ser tributado. Atualmente você é. Porém, não atualizaram o valor algo. Isso é como a tendência é sempre para cobrar mais em vez de ajudar. Se a gente fosse atualizar desde quando essa medida da isenção foi instituída, corrigida pela inflação, a isenção estaria quase em 200 mil reais, se a gente for analisar. Mas não houve atualização do valor. O que mudou é que agora a apuração é de 3 em 3 meses e não mais mensal. E aqui, lembrando, né, pessoal, que agora é 17,5% sobre todos os ativos, sejam ações, fundos imobiliários. A única diferença é que a isenção de ação agora passa a ser trimestral. Então, resumindo, de 3 você pode vender até 60 mil reais num período de 3 meses. Se você vendeu 59 mil no primeiro mês e não vender mais, nos outros 2 meses você não vai ser tributado. Vendeu 60 mil e um, você vai ser tributado em 17,5% sobre todo o lucro. Isso é importante de vocês entenderem. E aqui, um ponto que não ficou claro ainda e ainda vai precisar de matérias e revisões é o seguinte: já que vai trazer tudo para a mesma alíquota, será que agora você vai poder compensar prejuízo de fundo imobiliário em ação e vice-versa? Isso a gente não sabe, é o que... Vamos ver como é que vai ser, porque hoje você não pode abater o prejuízo de ação em fundo imobiliário exatamente porque as alíquotas são diferentes. A ação você paga 15% e fundo imobiliário você paga 20%. Então, se você tiver... Agora, como estão as duas classes na mesma tributação, quem sabe você possa abater o prejuízo de ação em fundo imobiliário. Bom, aqui, pessoal, agora vamos para a parte que acho que é a mais importante, que acho que é a que mais interessa a vocês. Artigo 41. Os rendimentos dos seguintes títulos e valores imobiliários serão sujeitos à alíquota de 5%. E aqui que eu acho que é o maior problema, que é tudo agora, todos os ativos de renda fixa que eram isentos não serão mais. Letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, certificados de depósito agropecuário, CRIs, CRAS, LCI, LCA, letras de crédito, títulos e valores imobiliários relacionados a projetos de investimento em infraestrutura, já que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui, pessoal, é importante. Todos os ativos de renda fixa que eram isentos passarão a ter tributação de 5%. E eu vejo, e aqui um dos pontos que eu vejo que essa medida não vai passar é principalmente a parte do agro. Pessoal, a gente está vendo um monte de recuperação judicial, um monte de problemas com alguns CRAs e alguns fundos, alguns fiagros, como vocês acompanham aqui, e isso vai deixar mais caro ainda o crédito. Então, aqui, como eles juntaram tudo no mesmo bolo, eu acho que a frente parlamentar aí do agro vai atuar e vai atuar forte. Então eu acredito que essa MP não vai passar desse jeito. Vai passar, pessoal, isso eu já vou deixar claro e vou falar mais no final. Vai passar coisas, vão ser tributadas algumas coisas, mas vai mudar muito essa situação, vai mudar muito o que está escrito aqui. E essa aqui, pessoal, que me pegou, que também se a gente for pegar aqui, onde que tá? Eu até tinha deixado a lei aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, que essa, eles até citam aqui, deixa eu só pegar aqui
Aqui, ó. Títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de investimento em infraestrutura. E quando a gente vai ver essa lei 12.431, esse artigo 2 aqui, ó, no caso de debêntures emitidas por sociedade de propósito específico e aquelas relacionadas a projetos que são considerados prioritários, ou seja, as debêntures incentivadas, FIPE e FIINFRA. Então, a partir o meu entendimento é que tudo entrou. Os títulos, e aqui é importante, pessoal, eu não estou falando do veículo, e essa foi a confusão, eu estou falando do título em si, das debêntures e das debêntures que são de infraestrutura, e as incentivadas também de infraestrutura também serão tributadas em 5%, mas não o veículo, e aí a gente já vai, eu já vou mostrar isso para vocês aqui. E aqui, que acho que entrou a confusão, do que foi publicado na CNN, que é essa matéria aqui, ó. MP confirma IR de 5% para LCI e LCA e isenta fundos imobiliários e fiagros. Aqui ficou a confusão, porque eles confundiram os veículos e os ativos, ou seja, o ativo que é a LCI e LCA, CRI e CRA, do veículo que são os fundos imobiliários e fiagros. E aqui na MP, deixar claro aqui, ó, ficam isentos do imposto sobre a renda dos rendimentos, inclusive ganhos líquidos, as demais aplicações financeiras integrantes das carteiras de FI e FIAGRO. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Está querendo dizer que os fundos vão ser isentos, porém, os cotistas, os rendimentos pagos terão alíquota. Entenderam? É exatamente para não ter a bitributação. Você é cotista de um fundo, você vai ter a retenção do seu rendimento. E lá dentro não pode ter também. Então, o ativo comprado pelo fundo imobiliário fica isento. Porém, o que o fundo te pagar vai ter tributação. E aí entra um ponto que assustou algumas pessoas que já me vieram falar, Eric, vai ser 17,5% aos rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações dos fundos que tratam o 42, que é os fundos imobiliários e os fiagros, terão retenção de 17,5%. Mas não, pessoal, isso aqui é aquela questão do número de cotas. Se o fundo, número de cotistas, desculpa, se os cotistas, que é essa parte aqui, ó, os cotistas, se você tiver mais que 10% das cotas do fundo imobiliário, você vai ser tributado em 17,5%. Eu tô falando dos grandes aí, né? Quem for grande estiver assistindo. Ou se o fundo tiver menos de 100 cotistas, agora eu não lembro se é menos de 100 ou 500 cotistas, aí paga 17,5%, o que não se aplica pra gente. O que vai se aplicar é esse artigo 44 aqui, ó. Os rendimentos distribuídos aos cotistas, pessoas físicas, pelos FIIs e FIAGROS, cujas cotas sejam admitidas e negociadas na Bolsa de Valores ou mercado balcão, ficam sujeitas à retenção de imposto de renda na alíquota de 5%. Quando possuírem no mínimo 100 cotistas, ou seja, então você que investe aí, a grande maioria de que me segue, que investe em fundo imobiliário e fiagro, a partir do ano que vem terá retenção de 5%. Então, o que ficou isento, pessoal, são os ativos, os veículos, fundo imobiliário e fiagro. O cotista, ele vai ter retenção de 5% no rendimento. Essa primeira é exatamente para não ter a bitributação. É para o cotista não ser prejudicado duas vezes. Já você vai ser prejudicado uma vez. Então é para o cotista não ser tributado, os ativos serem tributados dentro do fundo e depois na hora que distribuir também ser tributado. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, é só para vocês entenderem e aí vocês tomarem cuidado com fundos muito pequenos, porque aí se você investir num fundo imobiliário que tenha menos de 100 cotistas, você vai pagar 17,5%, tá? E, claro, se você tiver mais de 10% das cotas, também pagará 10%, pagará 17,5%. Outra coisa que me chamou a atenção da MP, a distribuição de rendimentos referidas nesse caput, e aqueles, você vê que ficou meio junto, né? Deverá respeitar o limite de lucros apurados segundo o regime competência. E aqui, pessoal, vai dar confusão. Por quê? A gente sabe que a lei de fundos imobiliários, ela coloca o regime de lucro caixa. Isso vai acabar? Não, porque está na lei. Mas isso vai acabar com algumas questões que a gente já viu de alguns fundos imobiliários, não sei se vocês lembram do caso do MXRF, que tinha dinheiro em caixa, porém contabilmente dava prejuízo, mas mesmo assim ele distribuía porque ele tem dinheiro em caixa, mas contabilmente o fundo teve prejuízo. É aquele negócio, pessoal, você tem um fundo que tem um imóvel que vale 1 milhão e ele tem 100 mil de dividendos para distribuir. Só que esse imóvel é avaliado para 900 mil
e ele continua com esses 100 mil para distribuir. Só que, se vocês pegarem, o resultado deu zero. Por quê? O ativo, o patrimônio líquido do fundo, ele caiu em 100 mil reais, porque o imóvel foi avaliado menos 100 mil. Então, o fundo não teve lucro, porque ele teve recebimento de 100 mil de aluguel, porém, ele teve uma redução de 100 mil no patrimônio. Então, acaba não tendo lucro nesse regime de competência. Se seguindo esse ponto, o fundo não poderia distribuir. Por quê? Ele não teve lucro. Ele não teve lucro, por mais que ele tenha recebido 100 mil de dinheiro dos aluguéis, mas contabilmente ele não teve lucro. E aqui é essa questão que é uma discussão que a gente tem há muito tempo e acabou que a CVM deixou isso de lado. Então dá a entender que pela Receita Federal, os fundos imobiliários vão ter que apurar o regime competência, ou seja, se teve desvalorização no ativo, isso vai prejudicar muito o fundo de papel, porque fundo imobiliário de tijolo tem avaliação uma vez por ano e a tendência normal é que os ativos se valorizem. Já no caso de fundo de papel, que a apuração é mensal e ainda segue a curva, não segue o mercado secundário, você tem uma marcação para baixo de fundo imobiliário, pode ser que o fundo imobiliário não consiga, por exemplo, distribuir rendimento, mesmo ele tendo recebido os juros. Então isso ainda vai ter muito pano para manga. O que mais aqui, pessoal? Acho que tem mais alguns pontos aqui que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver, eu deixei marcado aqui. Passando aqui. Aqui. Aqui falando sobre a questão das debêntures, que é aquele artigo que eu mostrei, que é o artigo que eu mostrei lá, que está lá na lei. Aqui, ó, o artigo 2 da lei 12.431, que é sobre a questão de debêntures, né? Eles têm uma mudança no texto dessa lei, que é a inclusão dessa parte aqui, que vai continuar sendo zero até dia 31 de dezembro e passará a ser 5% a partir após 31 de dezembro. Pessoal, se essa MP passar, isso vale não só para emissão de debêntures, mas emissão de CRI e CRA, se essa MP passar, eu já vou falar sobre os ritos, né? Vai ter uma enxurrada de emissão esse ano. Tanto de CRI, de CRA, de debêntures, exatamente para aproveitar as isenções, porque essas cobranças de imposto vão passar a partir do ano que vem. Então esse ano a gente vai ter uma enxurrada de emissão de CRI, de CRA, de debêntures para aproveitar ainda as isenções. Bom, e para fechar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver, esse aqui passa a vigorar as seguintes alterações. Os rendimentos de ganho de capital aferido pelos cotistas no fundo de investimentos cujas cotas sejam financeiro. Esse aqui é dos ETFs, pessoal. Isso aqui, eles trouxeram os rendimentos de ETFs de renda fixa. Vão ser tributados em 20%. Ou seja, se isso aqui passar, não vai ter mais ETF de renda fixa. Perde total sentido o investimento em ETFs de renda fixa, porque é muito mais vantajoso você investir numa renda fixa que vai te tributar em 17,5%. Já os ETFs que ainda podem ter oscilação da cota na bolsa, os rendimentos vão ser tributados em 20%. Então, eu não sei por que incluíram o ETF nessa aqui, mas colocaram aqui a alteração dessa lei lá, então vai ter tributação de 20% no rendimento dos ETFs de renda fixa, o que perde total sentido o investimento nessa classe de ativos. O que mais aqui? Deixa eu ver. Juros sobre capital próprio. Vai ter alteração, agora a alíquota que não era 15%, vai ser 20%, isso vai prejudicar muito o banco, porque banco praticamente distribui rendimentos com os rendimentos através de juros sobre capital próprio, então isso vai prejudicar bastante, porque vai aumentar em 5% a retenção, isso é muito ruim. O que mais? E acho que o ponto aqui, acho que é só a questão da validade aqui, ó. Essa medida provisória, ela começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Bom, pessoal, então, qual que é a minha opinião? Agora, deixando a minha opinião aqui. Primeiro, qual é o trâmite agora? Essa MP foi publicada, então, ontem, dia 11 de junho. Ela tem até 60 dias para o Congresso validar essa MP, mas pode prorrogar por mais 60 dias. Ou seja, nós estamos falando aí de um período de 120 dias. Se essa MP não for votada, ela perde a validade.
Então, para ela começar a valer a partir do ano que vem, o Congresso precisa validar esse MP. Então tem esse trâmite aí de 60 mais 60 dias. E em havendo a votação, eu acredito que ela vai passar alguns pontos, mas vai mudar muito. Eu acredito que não vai ser isso, não vai ser isso. Tem algumas questões que ainda tem muita margem para discussão. Tem a bancada agro, que é muito forte, a bancada do setor de fundo imobiliário é muito forte também, mas eu acredito, pessoal, que alguma coisa vai passar. E eu não duvido que fundo imobiliário e fiagro, dessa vez eu não duvido que sejam tributados sim. Por quê, pessoal? Para não ter muita diferença entre as classes. Porque não faz muito sentido você. E aí eu vou pulando. Se você tiver isenção de ILC e LCA e você tiver tributação em fundo imobiliário, não faz muito sentido porque perde total atratividade. Então, ativos que são isentos, eles precisam, se forem tributados, eles vão precisar ter a mesma regra, porque não vai fazer muito sentido um ser e o outro não ser. Mas eu acho que alguma coisa vai passar sim, pessoal. Principalmente acho que juros sobre capital próprio deve passar, porque isso eu já tinha visto alguns movimentos falando, eu acredito que juros sobre capital próprio deve passar. O que ficou confuso é a questão, vai a partir do ano que vem, e os fundos que já existem hoje, se eles fizerem emissões no ano que vem, essas novas cotas farão parte dessa tributação, ou todos os fundos, a partir de todos os fundos. Isso ficou um pouco confuso. O que dá a entender é que a partir do ano que vem, tanto o fundo novo quanto o fundo velho vai ser tributado, os rendimentos vão ser tributados. Acho que esse é o entendimento mais correto. Mas eu acredito que não vai ficar desse jeito, não deve passar desse jeito, tá? Infelizmente, pessoal, é algo que a gente não tem como lutar contra, vai acontecer em algum momento. Eu vou fazer um vídeo no domingo sobre uma reflexão a respeito disso. Esse vídeo de domingo não vai ser técnico, vai ser mais uma reflexão. Mas eu queria passar para vocês a minha visão aí. Não fiz ontem exatamente por causa da live, eu queria dar um tempo para ler. Eu acho que eu passei por tudo que precisava aí e era isso, pessoal. Bom dia para vocês aí, bom dia dos namorados. Para aqueles investidores namorados, não é um bom dia, mas curtam aí a parceiro, que seja um dia muito bom. E para os solteiros, fazer o quê, né? Aquele abraço.